Fala galera que me acompanha no meu canal no YouTube, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Vinícius Medeiros e bora simbora falar de futebol nordestino. Bora simbora falar de Sport Ceará, Ceará Sport, decisão da Copa do Nordeste 2023, né? O jogo de volta acontece nessa próxima quarta-feira na Ilha do Retiro, dia 3 de maio, às 9 da noite, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre esse jogo e o que aconteceu nos últimos confrontos que vai fazer com que essa final pegue fogo, que seja um clima ainda maior de decisão de campeonato regional, tudo bem? Mas antes, peço que você, torcedor do esporte do Ceará, do Fortaleza, Bahia, Vitória, Santa Cruz, Náutico, deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, né? Eu tô falando aqui do futebol nordestino todo dia, nas redes sociais também, então fica ligado, ativa as notificações e claro, que eu sempre falo pra vocês, esse espaço não é só meu, esse espaço é de vocês podem comentar, vocês podem opinar, vocês podem falar suas opiniões sobre as pautas que eu trouxer aqui, notícias que eu trouxer aqui, opiniões, análises, tudo bem? Então, é isso. Falando um pouquinho sobre essa situação da Copa do Nordeste, né? Desde o primeiro jogo eu tô trazendo conteúdo aqui pro canal sobre a Copa do Nordeste, né? E chegou a hora da gente falar um pouquinho sobre como vai ser esse jogo, né? Eu falei já em alguns vídeos, porém agora tem um contexto totalmente diferente. Eu vou explicar pra você o que aconteceu. Voltando no primeiro jogo, né? Muita gente estava comentando aqui no canal que o Ceará conseguiu anular, né? Não foi o Sport que foi mal, foi o Ceará que conseguiu anular o time do Sport. Em um certo ponto eu até concordo, né? Mas eu acho que essa anulação do Ceará, né, teve uma contribuição da partida que o Sport jogou, né? O Sport jogou uma partida que foi abaixo de toda a temporada do Sport, né? O Sport jogando muita bola, cara. E foi abaixo de toda a temporada do Sport. Ou seja, o Ceará dava pra ter decidido o título do Ceará ali naquele jogo, né? Eu falei isso, falo isso no canal, né? No Castelão lotado, a situação que foi, a pressão que o Ceará colocou nos minutos iniciais, dava pro Ceará ter matado o jogo. Mas aí o que aconteceu? Sofreu um gol no último minuto, né? No último minuto de jogo. E deixou o Sport muito vivo pra luta, né? Não é pouco vivo, não. É muito vivo, porque o Sport vai pra Ilha do Retiro, que esgotou todos os ingressos em menos de 6 horas, né? A torcida rubro-negra lotou todos os setores da Ilha do Retiro. A torcida do Ceará também vai à Ilha do Retiro, né? Esgotou também seus ingressos. Mas é uma situação, um contexto totalmente diferente, né? Porque o Sport não vai jogar daquela maneira que jogou contra o Ceará, né, no Castelão. Acho que o Sport vai mais pra cima, tem qualidade pra isso, tem um Juba, tem um Love, tem o Edinho que deve ser titular, então tem uma situação muito diferente pra esse jogo, né, porque é um jogo que poderia estar encaminhado, o título pro Ceará, né, tá 1 a 0, mas essa vantagem, pra minha opinião, não adianta muita coisa, porque vai ser um jogo que vai ser pau a pau do minuto, primeiro ao último minuto, né, vai ser bem disputado, né, e tem a chance do Sport virar o jogo, tem a chance do Ceará ampliar, é isso numa final, cara, na final tudo pode acontecer, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas agora é uma situação que está favorável nesse segundo jogo ao Sport, né? Então o Ceará tem que se segurar lá na Ilha do Retiro de alguma maneira, né? Porque o Ceará passou por uma questão de mudança técnica, né? E aí a gente já entra no contexto do jogo, porque essa final pode pegar mais fogo ainda. O Ceará saiu o Gustavo Mourinho e entrou, né, o Eduardo Barroca. Inclusive no último jogo, né, que aconteceu da Série B, o Sport estreou na Série B contra o Novo Horizontino e o Ceará venceu o ABC na terceira rodada, conseguiu a primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série B. Porém, o Sport viajou para Novo Horizonte, né? O Sport jogou a Copa do Brasil contra o Curitiba, eliminou o Curitiba na Copa do Brasil, na Ilha do Retiro, né? Venceu por 2 a 0, anulou completamente o Curitiba, né? O Curitiba, quando tentava crescer, o Sport estava anulando. E aí o que aconteceu nessa situação nas rodadas, né? O Sport foi com o time totalmente reserva para o jogo de Novo Horizonte, né? Foi 0 a 0 a partida, o Sport empatou com o time reserva lá contra o Novo Horizontino. Acredito eu, né, que das peças que o Sport colocou no jogo, apenas 4 são peças que podem entrar ao decorrer do jogo, né? O time titular inteiro ficou em Recife. O Wagner Love, o Juba, o goleiro Renan, Eduardo, Thierry, Sabino, Everton, Igor Cario. Isso, ou seja, todo o time titular do Sport ficou no Recife, né? Então ficou se preparando. Apenas o Erison Moreira viajou junto com os jogadores reservas, eu acredito até por questão de observação, mas os demais jogadores ficaram, permaneceram na capital pernambucana, né? Diferentemente do Ceará, né? Acredito que o Eduardo Barroca esteja querendo introduzir seu método de jogo mais rápido possível, né? Queira colocar sua cara no time mais rápido possível, visto que tem uma final, e foi para Natal, né? Natal que é bem próximo de Recife, obviamente, mas foi para Natal com o time totalmente titular, né? Tinha o Vitor Gabriel, tinha o Eric, tinha o Guilherme Castilho, enfim. Então, vai ter um desgaste maior essa situação do Ceará em relação ao Sport, né? O Sport ficou em Recife, o Sport está descansado. O Ceará viajou, jogou uma partida e vai viajar novamente para Recife. Tudo bem? Então, todo esse contexto acontece nessa final da Copa do Nordeste. E a gente tem que avaliar também a situação do Erison Moreira, né? Que diferente do Ceará, o Ceará teve a demissão do Gustavo Mourinho, que muita gente disse, ó, tem resultado, mas o rendimento da equipe
não tá acontecendo, né? Não tá tendo o rendimento da equipe dentro de campo. Eu até concordo um pouco, né? Porque teve um rendimento um pouco abaixo, mas mesmo assim conseguiu os resultados. Mas na minha opinião, eu falei até aqui no canal, eu não teria demitido o Gustavo Mourinho antes dessa final, né? Porque ele foi o único treinador que esse ano conseguiu vencer 2 vezes, né? Os 2 jogos que ele disputou, conseguiu vencer o Ederson Moreira, né? Então, praticamente ele já tinha conhecimento do esporte, ele já tinha conhecimento do que o esporte poderia abordar, né? Então, se tiver algum barulho de moto aí, desculpa, passou por aqui, mas tudo bem. Ele sabia o que poderia abordar, o que poderia mexer na equipe ao longo do jogo. Então, de todos os times que o esporte jogou esse ano, apenas ele conseguiu vencer, né? Apenas o Ceará conseguiu vencer o esporte nas 2 vezes que disputou. Ou seja, já vai uma mudança de característica totalmente pro jogo, né? O Eduardo Barroca tem uma característica diferente do Gustavo, né? E até chegou com bastante crítica dos torcedores do Ceará, né? Obviamente, eu acreditei, né? Eu falei até aqui que não era uma boa contratação, na minha opinião, né? Eu acho que o Eduardo Barroca é um treinador que ainda precisa de uma rodagem, né, em questão de experiência, né? Não tem essa experiência que o Ceará nesse momento precisa, né? E essa experiência essa falta, né, de experiência, melhor dizendo, pode impactar até, quem sabe, na final da Copa do Nordeste, né? Porque o Ederson Moreira, diferentemente do Eduardo Barroca, tem uma leitura melhor de jogo, né? A torcida do esporte sabe bem disso, né? Que obviamente tem alguns jogadores questionáveis do esporte, né? 2 apenas, que a torcida do esporte sabe quem é. Mas o Ederson Moreira tem uma questão de colocar o jogador colocar fogo na partida. Foi assim com o Labandeira e o Edinho, né? Quando eles revezaram. Foi assim com o Wanderson no jogo da Copa do Brasil. Então o esporte é uma equipe que não pode deixar espaço. E o Ceará, a mesma coisa. O Ceará vai tentar chutar de fora da área, vai tentar levar perigo ao esporte. E isso pode acontecer, né? Então, assim, o jogo da Copa do Nordeste pode ser que um dos dois vai matar o jogo logo de início, ou talvez seja um jogo que seja emocionante até o último minuto. Como eu falei, final a gente não sabe o que pode acontecer numa final. Mas essa situação, né? O Ceará venceu o ABC, conseguiu a primeira vitória na Série B, lá no Frasqueirão por 2-1, 2 gols do Vitor Gabriel. O Sport empatou com o Novo Horizontino com um time totalmente reserva. A última partida com os titulares do Sport foi a vitória para cima do Curitiba, né, na Ilha do Retiro pelo placar de 2-0, né? Então, o Sport, que é a única equipe nesse momento da Série B dentro da Copa do Brasil. Todas as equipes da Copa do Brasil nesse momento são da Série A e apenas o Sport é a equipe da Série B porque eliminou o Curitiba, né? 3-3 o primeiro jogo, 2-0 o segundo jogo. Ou seja, o Sport fez 5 gols no Curitiba juntando as 2 partidas, né? Conseguiu fazer um gol no Ceará, né? Esse é outro ponto que o Ceará tem que ficar ligado. É a forte ligação do Sport com o ataque, né? O que o Sport está fazendo no ataque, né? Um dos melhores ataques do Brasil, o melhor ataque do Brasil nesse momento é o Fortaleza, né? Ou seja, cara, o Nordeste tá bem demais, né? O Nordeste tá bem demais, Ceará e Sport decidiram na final, o Fortaleza muito bem no Campeonato Brasileiro, né? Vai ter a estreia do Náutico, vai ter a estreia do Santa Cruz, seus campeonatos nacionais, a gente vai seguir acompanhando. Vitória tá muito bem também no Campeonato Brasileiro, então é isso, vamos seguir acompanhando como vai ser essa final da Copa do Nordeste, tudo bem? Comenta aí o que vocês acham que vai vencer, né? Eu dei aqui alguns pontos, né, que pode colocar fogo nesse jogo, como eu falei, né, essa questão do empate do Sport fora, o time vai descansado, mas um Ceará que venceu, vem empolgado, tudo isso é ponto que a gente precisa abordar. É isso, muito obrigado e até a próxima.